Então, beleza? Agora vamos fechar isso aí com chave de ouro, né? Fazer umas questões bem tranquilas. E agora vocês vão sair daqui pensando um pouquinho melhor, entendendo como que trabalha com gráfico, como que faz a leitura de um gráfico, certo? Então, vamos começar lá? Fazendo primeiro aí a nossa revisão da aula 10, finalizando aí essa questão do movimento uniforme, para darmos início ao movimento uniformemente variado. Beleza? Aí vocês já vão ter a companhia da professora Deise. Gente, é o seguinte, movimento uniforme, certo? É o que nós estamos trabalhando até aqui, com velocidade constante. O gráfico da distância pelo tempo, vocês já viram lá como é que nós podemos fazer, né? Que tem a inclinação que nós iremos ver aí a questão da velocidade. Lembrando que é velocidade constante, né? Posição e trajetória nós já vimos várias vezes aí, só observar, né? Gráfico da distância percorrida, nós vimos também. E a velocidade média. Por quê? A velocidade média, neste caso, é exatamente isso aqui, ó. A minha distância total pelo tempo total. Porque nós vimos aqui, ó, praticamente o que nós vimos anteriormente, porque essa aula teve que ser dividida para analisarmos melhor essa questão de deslocamento e como calcular essa velocidade média, certo? Então, pessoal, vocês analisaram lá, viram que sempre que eu estou trabalhando com velocidade, eu tenho que analisar o que eu estou fazendo. Nós falamos e focamos bem aqui na velocidade média. Ah, professor, o que é a velocidade média? É analisar qual a distância total que eu estou trabalhando. Se eu não tenho, eu tenho que ter o tempo de várias situações. Andei tanto de distância com a velocidade, andei outro tanto com outra velocidade. Se tiver 3 velocidades diferentes, lembra, nesse espaço eu vou ter velocidade constante, mas vou até ali. Desse ponto para cá, mudei a velocidade, mas permaneci, por exemplo, a 90 km por hora. Depois, permaneci a 80 km por hora. Vou achar os tempos, somar. Ah, professor, andei 400 km, levei... Vamos supor aí 6 horas. Então, pega os 400, divide por 6, você vai ter a velocidade média. Beleza? Então, vão lá, façam as atividades, prestem atenção e sempre olhando bem o que? O gráfico, se é de distância por tempo, se é velocidade, ou se é, por exemplo, a aceleração não vamos mexer tanto, mas era mais para você ter uma ideia, certo? Então, tomar cuidado, olhar qual é o gráfico. Ler com atenção e lembrar as regrinhas matemáticas que sempre são necessárias, né? Então, vou lá fazer as atividades e já eu volto fazendo as correções. Beleza? Fizeram as correções? Então, vamos fazer logo esses exercícios, olhar direitinho. São exercícios, como eu falei, sempre você usando o raciocínio lógico. O que a física é? A física é a análise do fenômeno. Então, você tem que analisar o que está acontecendo, montar, organizar e depois ir para os cálculos, tá? Nada de, vou multiplicar, dividir, subtrair, não. É entender tudo que está acontecendo, anotar os dados e, por último, fazer conta. Por último, certo? Então, vamos lá. Então, tirando dúvida aí da aula. Ó, questão 1. Um corpo está movendo-se em uma trajetória retilínea e com velocidade constante de 20 por 20 segundos. Olha só, certo? A figura representa o gráfico da distância em função do tempo. A distância no instante t 20 segundos em metros será... Então, olha só. Ele dá um gráfico que ele para em 10, gente. Só que eu posso achar, por exemplo, minha velocidade. Ele já falou que a velocidade é constante em 20. Olha só, em 20 segundos. Ela é constante até 20 segundos. E o gráfico, ele pode me dar a resposta. Então, vamos lá. A distância no instante t igual a 30 segundos em metros será... Então, olha aqui. Ele anda durante. Então, a distância no instante t igual a 20 segundos em metros será... Vamos lá. Então, primeiro encontramos a velocidade, certo? Então, a velocidade, aqui, 20, né?
20 segundos. Tempo aí, 10 segundos. Aqui é o gráfico, tá? Eu vou calcular a velocidade. Tá vendo aqui, ó? Em 10 segundos, eu vou ter uma distância de 15. Em um tempo, aí, ó, 15 e 0, eu vou ter o 5, né? Porque está exatamente em cima. Então, a minha velocidade, eu posso calcular a distância pelo tempo. Qual é a distância? 15 menos 5, porque eu começo do 5. No tempo 0, eu começo no 5. No tempo 10, eu vou estar em 15. Então, 15 menos 5, eu sei que eu andei de 5 até 15, andei 10. E de 0 até 10, né? Porque começa em 0. Então, minha velocidade é 1 metro por segundo. Olha aí. 1 metro por segundo. A velocidade. Presta atenção, velocidade. Então, vamos lá. A distância no instante t20, agora está certinho aqui, 20 segundos, em metros será. Olha aí. Como a velocidade é constante, podemos usar o valor de v, 1 metro por segundo, para calcular o tempo. Então, como é que eu faço isso? Ah, essa regrinha aqui, gente, é o seguinte. O que você quiser achar, por exemplo, se eu quero achar ó, ΔD, eu multiplico velocidade pelo tempo. Só eu isolar o que eu quero. Mas se eu quiser velocidade, se eu quiser minha velocidade, eu vou dividir a distância pelo tempo, tá vendo? E se eu quiser o tempo, eu vou dividir distância pela velocidade. Então, aqui é uma regrinha bem legal que você pode estar usando para organizar. Então, ó, distância final menos a distância inicial. Lógico que eu tenho que ter, né, gente? Porque eu quero achar a minha distância em 20 segundos. Mas eu sei que eu começo aonde? Do 5 metros. Então, e aqui eu já deixei do lado aqui porque eu vou ter que acabar isolando, né? Poderia ter deixado até do outro lado aqui, D0 mais V vezes T. Então, eu tenho que 5 passa somando com 20 e eu vou ter 25 metros. Aí você pensa, se eu ando 1 metro a cada segundo, 1 metro a cada segundo, certo? Você pode observar bem, pessoal. Se eu ando 1 metro a cada segundo e eu saio da distância de 5 metros, a posição, saio dali, o que acontece? Depois de 20 segundos, eu vou estar no 25, porque eu vou andar 1 a cada segundo, 20. Só como eu saí do 5, 25. Entendeu? Então, daria para fazer uma questão aí de lógica, tranquilamente. Vamos voltar lá? Então, observa bem aí que você poderia fazer isso pela lógica. A cada segundo, eu ando 1 metro. E se eu sair do 5, após 20 segundos, eu vou estar no 25. Então, aí bem tranquilo, sem nenhum estresse. Vamos lá para número 2. Um motoqueiro viaja uma distância de 200 metros, ou 200 quilômetros, desenvolvendo nos primeiros 90 uma velocidade média de 120 km por hora. Nos 110 km restantes, uma velocidade de 100 km por hora. Olha só, 200 ele separa em 90 e 110. Na primeira parte, 120 km por hora e na segunda parte, 100 km por hora. Qual foi o tempo total gasto na viagem? Qual foi a velocidade média do automóvel? Olha só, bem separadinho. Então, vamos lá. Qual foi o tempo total? Vou calcular os dois trechos. Qual é o primeiro? 90, que eu andei a 120 km por hora. E depois mais 110 km que eu andei a 100 km por hora. Então, precisamos encontrar o tempo de viagem em cada trecho, separadamente. Olha só. No primeiro, eu vou ter o seguinte. Aqui é distância, lembra lá, né? Velocidade é distância pelo tempo. Como eu quero tempo, jogo T para cima, certo? Tá aqui, ó. A distância é 90 e a minha velocidade, né? Eu vou jogar a velocidade para baixo e vai ficar 120. Então, 90 dividido para 120, 0,75 horas. Olha só, 0,75 horas. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí, o segundo trecho, 110, que é a distância, dividido pela velocidade, né? Olha aqui, ó, se eu quero tempo... Oh, meu Deus. Vamos lá, se eu quero tempo, eu vou dividir distância por velocidade. Fica até melhor de observar aí, ó.
Usando o triângulozinho ali para organizar, fica top. 110 dividido para 100. Então, 1,1 hora. 1,1, certo? Está em horas. 0,75 em horas. Bom, então, eu vou ter uma soma dos dois tempos. 1,1 mais 0,75. Eu tenho um total de 1,85 horas. Poxa, professor, mas faz essas contas aí com número? Não tem problema, pode usar a calculadora, tá? O importante é que você saiba armar a conta e separar os trechos 1 e trecho 2, certo? E o tempo total, que é o que eu preciso, né? Sem o tempo total, não consigo achar a minha resposta. Bom, qual foi a velocidade média do automóvel no percurso? Lembra que é a distância total pelo tempo total. Então, eu vou ter o seguinte, distância total 200 km e eu levei 1,85 horas. Não é 85 minutos, gente. É 1,85 horas. É como se eu separasse uma hora em 100 partes, tá? Então, uma hora cheia mais 0,85. A velocidade média dada pela relação entre quem? Distância pelo tempo. Qual é a distância? 200. Qual é o tempo? 1,85. Dividindo, eu vou ter aproximadamente, entenda o seguinte, pode ter o número aí abaixo de 108 ou um pouquinho acima, então eu vou arredondar ele e vou dizer que é aproximadamente 108 km por hora. Por quê? Em uma parte eu andei mais devagar, se você analisar aqui, 39. Se você analisar aqui, ó, eu andei 90 km a 120, mas depois eu andei 110 a 100. Então, reduzi a minha velocidade e andei um trecho maior. Então, aí, tranquilo, só observar. Lembrando que o principal é achar o tempo total. Achei meu tempo total, pronto. Consigo achar minha resposta. E como não pode faltar, né? Se liga no Enem. Então, vamos lá. Enem. Diariamente, centenas de pessoas, chega mais ou menos centenas, viajam de Porto Velho, Rondônia, para Humaitá. Bastante carro, ônibus, vários ônibus vão, né? De 7 horas da manhã, 9, aí depois sai às 2, às 4 horas, tem outros ônibus, carro, carreta, tudo que você pensar, veículo de passeio, taxistas, né? Ou agora até os Uber, né? Percorrendo esse trecho no intervalo de tempo médio de 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 200 quilômetros, já andei muito essa distância. Como eu moro em Porto Velho e sou natural de Humaitá, né? Caboquinho de Humaitá, sempre falo eu, professor Beto, professor Lourismar e tudo de Humaitá. Um ônibus partiu de Porto Velho às 14 horas, lembrando que esse ônibus ele não faz parada, vai direto, com destino a Humaitá. Chegando 4h30 em Humaitá, no mesmo dia. Ele faz só uma parada bem rápida e depois sai novamente. No entanto, esse ônibus fez 2 paradas. Vamos supor que foi 2. Cada uma de 15 minutos. Tem lá o quilômetro 70 e tem o quilômetro 100. Dá para parar ali, aconteceu alguma coisa, teve que fazer 2 paradas de 15 minutos. Lembrando, 2 paradas. Pode-se dizer que o módulo da sua velocidade média em quilômetros por hora durante todo o trajeto foi de, olha o que ele está falando, geralmente leva 2 horas e meia. Ele saiu às 14 de Humaitá, chegando às 16h30 do mesmo dia. No entanto, ele fez 2 paradas. Então, vamos lá. Primeiro, iremos calcular a velocidade média sem o tempo das paradas. Olha lá, 200 para 2 horas e meia, eu tenho 80 km por hora. Certo? Geralmente, ele chega, gente, com esse tempo aqui. Geralmente, ele chega nesse intervalo. Lembrando que aqui é como se ele não fizesse parada nenhuma. Mas, no entanto, esse ônibus fez 2 paradas
de 15 minutos durante a viagem. Aconteceu um imprevisto, mas geralmente ele chega às 4h30. Nesse dia não deu certo, né? Então, vamos lá. Então, ele chegaria com a velocidade de 80 km por hora, tranquilamente, 2h30. Agora vamos calcular a velocidade média considerando o tempo das duas paradas. Olha o que acontece, vai para 3 horas, porque ele teve que parar meia hora. Então, eu vou ter um total aí de 66,67 km por hora. A minha velocidade média diminui, porque eu levo mais tempo para chegar lá. Então, eu posso ir um pouco mais devagar. Lógico, seria essa velocidade, certo? Agora pensa, gente, aqui ele fala, até voltar um pouquinho para ficar claro. Ele fala aqui, ó, essa viagem, né? Sabendo que a distância entre as cidades é de 200, um ônibus partiu de Porto Velho às 14, com destino a Humaitá, chegando às 16h30, é o horário da viagem, tá? Ele te disse que quando você sai às 14, você chega às 14h30. No entanto, esse ônibus fez 2 paradas de 15, entendeu? Ele está dizendo que o normal é sair às 14 e chegar às 16h30. Mas nesse caso não foi o que aconteceu. Houve as paradas. Se não houver a parada, ele vai numa velocidade média de 80 km por hora, 2h30. Mas como ocorreu as paradas, ele foi para 3 horas de viagem. Então, pessoal, olha só. Ele falou ali que geralmente o horário do ônibus é sair e chegar às 4h30. Mas com as paradas, o que aconteceu? Ele atrasou meia hora. Então, a velocidade média dele diminui, por quê? Porque ele leva mais tempo. Se ele leva mais tempo, ele tem que andar mais devagar, senão ele chegaria mais rápido, né? Então, beleza? Tranquilo? Então, vamos olhar um pouquinho aqui. Olha lá, nós temos ali 66,67 km por hora. Bom, material complementar, né? Assistir ao vídeo, análise gráfica da velocidade instantânea 2. Então, vocês vão dar uma observada lá, beleza? E também um pré-requisito, né? Assistir ao vídeo Movimento Uniforme Variado 1, Cinemática, aula 7, professor Boaro, 18 minutos e 4 segundos, pelo canal da Física. Então, você vai observar aí, porque geralmente tem um diferencial, tem alguma coisa a mais aí que você vai acrescentar no seu aprendizado. Então, pessoal, beleza? Vou fechando aqui a aula de movimento uniforme e agora vocês vão iniciar com a professora Deise movimento uniformemente variado. Ela vai acompanhar vocês aí até finalizar a unidade 1 e eu estou voltando com vocês ali na unidade 2. Tranquilo? Beleza? Então, até mais. Tchau!